Olá, meu nome é Beatriz Rodrigues Garcia, sou estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo do Instituto Federal do Paraná de Umuarama e hoje estarei trazendo para vocês um trabalho intitulado O Aproveitamento de Vidro e Resíduos de Concreto em Substituição Parcial de Agregados para a Produção de Concreto Sustentável, uma revisão. Com o crescimento da população, a produção do concreto passou a aumentar e estima-se que a produção global de concreto quadriplicou entre 1990 e 2020. E esses dados trazem uma preocupação ambiental porque o aumento da produção de concreto não está ligado apenas à numerosa extração de recursos naturais, mas também se estendem às mudanças climáticas por conta do aumento das emissões de CO2. Além disso, muitas são as construções realizadas que utilizam o concreto, e isso gera bastante resíduos que causam um grande impacto ambiental, que poderia ser minimizado se esses resíduos gerados fossem utilizados na produção de concretos mais sustentáveis. Nesse viés, o objetivo desse trabalho consiste em analisar estudos que foram realizados para a elaboração de concretos sustentáveis, os quais utilizaram agregados reciclados como vidro e agregados derivados de resíduos de concreto como substitutos parciais dos materiais naturais utilizados no concreto. Os primeiros estudos estão relacionados à substituição do agregado miúdo por resíduo de vidro triturado nas porcentagens de 10%, 15% e 20%, sendo esses resíduos provenientes de garrafas, potes e janelas. Com relação ao ensaio de abatimento, os autores identificaram que a tendência do nível de abatimento é diminuir à medida que a proporção do vidro aumenta, e isso pode estar relacionado à geometria do vidro que resulta na fluidez dessa mistura. E esse mesmo ensaio foi realizado por outros autores nas proporções de 0% a 20%, mas apresentou algumas diferenças, porque eles relatam que a presença do vidro não afeta a trabalhabilidade do concreto, além de não mostrar efeitos significativos no nível de abatimento. Isso pode estar ligado ao tipo de vidro utilizado ou à sua coloração, mas isso não foi citado na segunda e na terceira pesquisa analisada. Com relação ao ensaio de resistência à compressão, os autores mencionam que entre as idades de 3, 7, 14 e 28 dias, o melhor valor de compressão foi aos 28 dias, com 45,9 MPa, o qual foi obtido com 20% de resíduos de agregado miúdo, e também apresentou um aumento de 4,23% na resistência à compressão quando comparado com o concreto com misturas tradicionais. Além disso, é importante ressaltar que ele obteve esse valor de compressão aos 28 dias, porque misturas de concreto com 14 dias apresentaram baixa resistência à compressão devido à redução da resistência à aderência, que está relacionada à ligação da superfície dos agregados e à pasta de cimento. Resultados semelhantes foi observado por outro autor também, e esses resultados estão relacionados com a textura da superfície do vidro, assim como a resistência das suas partículas quando comparadas com a areia natural. Com relação à substituição de agregado graúdo por resíduos de concreto nas porcentagens de 20%, 40% e 50%, os autores comentam que com substituição de até 20% do agregado graúdo, obteve-se uma redução do abatimento que ocorre pela maior absorção dos resíduos de concreto, demonstrando que quanto maior for a porcentagem desse material na mistura, maior será a absorção e menor será o abatimento. Esse mesmo comportamento foi observado por outro autor com a substituição de 50% dos agregados, com 50% de agregado graúdo natural. Com relação à redução à compressão, obteve uma redução de 13% na resistência à compressão dessa primeira pesquisa, e devido à irregularidade na superfície desses resíduos, há menos trabalhabilidade do concreto, resultando na necessidade do uso de algum superplastificante nessa mistura. Uma outra análise realizada por outros autores obteve resultados semelhantes à primeira pesquisa, porém eles utilizaram resíduos de blocos de concreto e bloco cerâmico como substituto parcial do agregado graúdo, nas porcentagens de 20% a 40%, e verificaram que, quanto maior a porcentagem de substituição, menor a resistência à compressão. Sendo assim, ao observar as pesquisas realizadas, conclui-se que o percentual mais adequado de vidro nas misturas do concreto para uma boa resistência à compressão é de 20%, quando se substitui 20% do agregado miúdo natural pelo agregado residual de vidro, diferentemente das misturas com resíduos de concreto, que necessitam de percentuais menores para uma maior resistência à compressão, havendo a importância de cada vez mais realizar-se novos estudos para reutilizar os resíduos de construção e demolição e contribuir para a redução da extração de recursos naturais e a geração de resíduos. Aqui estão as referências utilizadas e muito obrigada pela atenção.